O mistério da criatura que afundou o navio por baixo na Bahia em 1905, Ataque das Profundezas. Antes de navegarmos para águas brasileiras, onde algo impossível emergiu das profundezas e destruiu o navio através de método que baleias conhecidas não usam, respire fundo e prepare-se para a história que sugere que o oceano abriga criaturas que ciência ainda não catalogou. Se você aprecia mistérios de fauna marinha desconhecida, ataques vindos de baixo que desafiam o comportamento de espécies conhecidas e evidências de que profundezas brasileiras guardam segredos que preferem permanecer ocultos, deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje investigamos caso de 1905, quando o navio mercante foi deliberadamente atingido por algo que testemunhas descreveram como grande demais para ser baleia comum. Impacto calculado vindo verticalmente das profundezas. Feche os olhos, sinta a vulnerabilidade e mergulhe comigo no mistério que águas baianas nunca explicaram completamente. O oceano guarda memória consideravelmente mais longa que qualquer registro meticulosamente mantido por civilização humana através de milênios de tentativas de documentar experiência coletiva. Memória que transcende gerações, que sobrevive a impérios que ascendem e caem, que persiste através de eras geológicas inteiras quando continentes se movem e espécies evoluem ou desaparecem. E ocasionalmente, quando o oceano decide por razões próprias incompreensíveis lembrar eventos ou presença de algo específico, ele não o faz através de palavras articuladas ou símbolos gravados em pedra que arqueólogos possam eventualmente decifrar. Ele lembra através de impacto físico direto, através de força aplicada que não pode ser ignorada ou racionalizada, através de confronto que deixa marcas não apenas em cascos de madeira e metal, mas em psiques de sobreviventes que nunca mais conseguirão olhar para a água da mesma maneira. No início conturbado do século XX, especificamente em 1905, quando o Brasil era ainda jovem república, navegando incertezas políticas e econômicas próprias, litoral da Bahia representava rota marítima intensa e vital para a economia regional e nacional. Embarcações mercantes de múltiplas nacionalidades, escunas tradicionais com velas triangulares características, cargueiros modernos movidos a vapor representando nova era de navegação mecanizada e navios de cabotagem conectando portos costeiros atravessavam constantemente aquelas águas tropicais quentes, carregando commodities que sustentavam o comércio. Cacau aromático das fazendas do interior, açúcar refinado em engenhos centenários, café que a Europa consumia vorazmente e gente, sempre gente procurando fortuna ou fugindo de passados que preferiam esquecer. Não havia radares eletrônicos varrendo o horizonte invisível, detectando objetos através de reflexão de ondas de rádio. Não havia sonares ativos mapeando profundezas através de pulsos acústicos que retornam revelando o que se esconde abaixo. Tecnologia de navegação consistia em bússolas magnéticas, sextantes para navegação celestial, cronômetros mecânicos para calcular longitude e, fundamentalmente, instinto acumulado através de anos observando o comportamento de água. Mar era lido primariamente pelo instinto desenvolvido através de experiência, interpretando o significado de mudanças sutis em vento, observando padrões de ondas e ouvindo o som característico de casco cortando águas que veteranos aprendiam distinguir entre normal e preocupante. Era mundo ainda profundamente vulnerável ao desconhecido que espreitava nas profundezas. Era quando o oceano ainda guardava segredos que tecnologia moderna ainda não havia começado a iluminar. E foi nesse contexto de vulnerabilidade tecnológica
que surgiu um dos relatos marítimos mais genuinamente perturbadores e consistentemente documentados da história marítima brasileira. Caso que autoridades tentaram arquivar, mas que nunca desapareceu completamente da memória coletiva de comunidades costeiras. Na madrugada, sem lua de dia específico, nunca precisamente registrado em arquivos oficiais, omissão que por si só sugere algo estranho, considerando que navios mercantes mantinham logs meticulosos, como frequentemente acontece com eventos que o oceano parece ativamente querer apagar da história através de métodos que não compreendemos. Navio mercante de tamanho médio seguia lentamente trajetória paralela, próximo à costa baiana, transportando carga mista e aproximadamente 30 tripulantes, cujos nomes também foram perdidos ou deliberadamente omitidos de registros públicos. O mar, naquela madrugada específica, estava estranhamente, quase sobrenaturalmente calmo, de maneira que marinheiros experientes reconheciam como potencialmente ominosa. Não havia vento significativo movendo o ar, nenhuma brisa constante que navegação à vela exigiria. Velas pendiam pesadas e completamente imóveis contra mastros como panos molhados, inúteis como decoração. Motor a vapor recém-instalado, representando modernização, trabalhava em ritmo constante e reconfortante, pistões movendo-se mecanicamente, hélice girando através de água, criando falsa sensação psicológica de segurança através de ilusão de controle tecnológico sobre forças naturais que humanos nunca realmente controlaram. Foi então, sem aviso prévio de qualquer tipo que instrumentos ou observação humana pudessem detectar, que algo massivo colidiu violentamente com o navio vindo especificamente de baixo, emergindo das profundezas escuras que começavam apenas metros abaixo de casco vulnerável. Não foi impacto lateral característico como choque inevitável, com rochas submersas ocultas por águas turvas ou destroços flutuantes de naufrágios anteriores. Não foi arranhar longo, progressivo e crescentemente preocupante de recife de coral, não mapeado, que danificaria casco gradualmente, dando tempo para a reação. O que marinheiros sentiram através de solas de botas em convés de madeira foi golpe único, seco, extraordinariamente brutal e claramente direcionado, como se força colossal tivesse emergido deliberadamente das profundezas insondáveis e atingido diretamente e intencionalmente ventre desprotegido da embarcação com precisão que acidente não explicaria adequadamente. O casco inteiro estremeceu de forma tão violenta que estrutura de madeira gemeu audivelmente sob estresse que não fora projetada para suportar. Homens que estavam de pé foram arremessados brutalmente ao convés de madeira, alguns quebrando ossos no impacto secundário. Barris pesados de carga que haviam sido cuidadosamente amarrados com cordas náuticas especializadas se soltaram instantaneamente como se cordas fossem fios, rolando caoticamente através de espaços confinados, ameaçando esmagar qualquer um em seus caminhos. Motor a vapor, que segundos antes trabalhava monotonamente, silenciou abruptamente por segundos que pareceram conter eternidades subjetivas, conforme tripulação processava o impossível. E então veio o som que ninguém a bordo jamais esqueceria pelo resto de vidas que para muitos seriam drasticamente encurtadas, ruído profundo vibrando através de água e madeira, grave o suficiente para ser sentido em ossos tanto quanto ouvido com ouvidos. Som quase orgânico em sua modulação que não se parecia com absolutamente nada que aqueles homens experientes já tivessem ouvido em décadas coletivas de experiência marítima. Testemunhas que sobreviveram e eventualmente deram depoimentos afirmaram com consistência perturbadora, considerando que não tiveram oportunidade de coordenar histórias que navio literalmente ergueu-se ligeiramente acima da linha normal de flutuação,
como se tivesse sido fisicamente empurrado verticalmente para cima por força aplicada de baixo, antes de cair novamente com violência, agora assumindo inclinação mortal para bombordo, que marinheiros experientes reconheceram instantaneamente como prelúdio de afundamento inevitável. Inspeção frenética revelou que impacto havia aberto fenda significativa no casco abaixo da linha d'água crítica, abertura através da qual o oceano começou imediatamente a invadir compartimentos internos com pressão hidrostática que bombas manuais nunca conseguiriam compensar adequadamente. Pânico espalhou-se através de tripulação com velocidade de incêndio em veleiro. Ordens gritadas por oficiais tentando manter disciplina e procedimentos de emergência misturavam-se caoticamente com orações murmuradas desesperadamente por homens que haviam navegado por anos sem necessidade de fé, mas que agora, a redescobrir, riam face a face com mortalidade. Bombas manuais de drenagem foram acionadas freneticamente, múltiplos homens trabalhando manivelas até músculos queimarem. Lanternas a óleo tremiam violentamente em mãos suadas, por medo e esforço físico extremo, criando sombras dançantes que tornavam a situação já caótica ainda mais desorientadora. Mas antes que qualquer tentativa real e coordenada de contenção de danos pudesse ser adequadamente organizada e implementada, algo ainda mais profundamente inexplicável e psicologicamente perturbador aconteceu, que transformaria incidente de naufrágio em mistério que persiste mais de século depois. Alguns marinheiros posicionados em convés externo, olhando desesperadamente para mar iluminado apenas por brilho fraco de estrelas distantes e fosforescência ocasional de plâncton bioluminescente, juraram posteriormente, sob juramento, ver massa gigantesca movendo-se deliberadamente sob superfície negra. Não era a silhueta familiar e reconfortante de baleia jubarte comum que frequentava aquelas águas sazonalmente e que todos a bordo conheciam através de múltiplos avistamentos anteriores. Não havia forma suave e hidrodinâmica característica nem movimento elegante e previsível que mamíferos marinhos conhecidos demonstram. Era algo substancialmente maior, ocupando volume de água que parecia impossível. Mais espesso, em proporções que desafiavam a anatomia de espécies catalogadas. Sombra que parecia ocupar espaço físico demais para ser apenas animal conhecido por zoologia contemporânea, forma que sugeria massa que múltiplas baleias juntas produziriam. Um dos marinheiros, homem com 23 anos de experiência marítima, que nunca demonstrara tendência para exagero ou fantasia, descreveu posteriormente em depoimento oficial arquivado que o mar parecia literalmente ter costas emergindo, como se algo absolutamente imenso estivesse se afastando lentamente e deliberadamente após cumprir impacto intencional, não fugindo em pânico como animal assustado faria, mas retirando-se calmamente como predador ou executor que completou tarefa designada. A descrição implica intenção, sugere propósito, características que atribuímos à inteligência, mas que não esperamos encontrar em encontros com fauna marinha. Minutos após impacto inicial e avistamento perturbador, navio começou a afundar com inevitabilidade que todos reconheceram. Alagamento foi rápido demais para procedimentos de emergência estabelecidos conseguirem compensar. Peso crescente de água, invadindo compartimentos internos, venceu completamente qualquer esforço humano desesperado de bombeamento ou contenção. Botes salva-vidas foram lançados às pressas, com apenas alguns tripulantes conseguindo embarcar adequadamente. Homens que não alcançaram botes pularam diretamente no oceano escuro, apostando em habilidade de natação e sorte. Alguns desapareceram imediatamente, tragados por turbulência caótica criada pelo próprio navio moribundo, gerando vórtices conforme afundava, puxando tudo próximo consigo.
Sobreviventes que conseguiram permanecer flutuando através de noite, que deve ter parecido interminável, foram resgatados muitas horas depois por embarcações próximas que notaram a ausência do navio mercante de rotas conhecidas e investigaram. Estavam em estado de choque profundo e traumatizado que médicos reconheceram como indo além de fadiga física de sobrevivência em mar aberto. Muitos se recusaram completamente a falar por dias subsequentes, olhando fixamente para paredes ou mar com olhos que viam coisas que não estavam mais presentes. Outros falaram excessivamente e compulsivamente, repetindo detalhes desconexos e fragmentados que assustaram investigadores tentando compilar relatório coerente. Descrições que pareciam pesadelos, mas que múltiplas testemunhas independentes confirmavam. Quando finalmente deram depoimentos formais oficiais registrados por autoridades marítimas semanas após evento traumático, algo específico chamou a atenção profunda de investigadores experientes. Absolutamente todos os sobreviventes descreveram a mesma sequência impossível de eventos, usando linguagem surpreendentemente similar, mesmo tendo sido deliberadamente mantidos separados, sem oportunidade de conversarem entre si e coordenarem histórias. Impacto vindo especificamente de baixo ao invés de lateral. Som profundo, orgânico, quase como rugido abafado por quilômetros de água, mas ainda audível e sentido. Sombra gigantesca movendo-se com propósito aparente sob superfície escura. Consistência de testemunhos independentes sugere fortemente que não era alucinação coletiva ou exagero nascido de trauma, mas observação genuína de algo real que desafia categorização. Mas aspecto mais revelador emergiu quando investigadores perguntaram diretamente se sobreviventes acreditavam que havia sido ataque de baleia, conforme teoria oficial preliminar sugeria. Respostas eram invariavelmente hesitantes, carregadas de dúvida que não conseguiam articular completamente. Se era baleia, então não era como absolutamente nenhuma que já havia em décadas navegando estas águas. Era grande demais, desproporcional a qualquer espécie conhecida. Baleias não batem verticalmente assim com força calculada, elas não atacam navios intencionalmente. Aquilo não fugiu em pânico, como animal assustado faria. Aquilo se afastou calmamente, como se tivesse completado propósito. Relatórios oficiais da época tentaram encerrar caso de forma pragmática e conveniente que não levantasse questões desconfortáveis. Falaram tecnicamente em colisão acidental com animal marinho de grande porte, fenômeno reconhecidamente raro, mas teoricamente possível, dentro de parâmetros de probabilidade aceitável. Baleias jubarte frequentavam região sazonalmente em rotas migratórias estabelecidas. Acidentes ocasionais entre embarcações e fauna marinha aconteciam estatisticamente. Caso foi formalmente arquivado com classificação que desencorajava a investigação posterior. Mas entre marinheiros, pescadores e homens que passavam vidas dependendo de oceano para sustento, história nunca foi realmente esquecida. Apenas sussurrada em vozes baixas durante noites, quando o mar estava particularmente escuro e sons vinham das profundezas. Velhos pescadores da Bahia, décadas após incidente quando memória deveria ter desaparecido através de gerações, ainda falavam cautelosamente de coisas grandes demais que se movem nas profundezas abaixo de onde luz penetra, de impactos ocasionalmente sentidos em cascos de barcos, sem explicação visível ou detectável, de áreas específicas onde mar parece inexplicavelmente pesado quando navegam sobre ele, como se algo massivo estivesse logo abaixo de superfície, esperando com paciência que apenas o oceano possui. Alguns acreditam firmemente que navio foi vítima de animal desconhecido pela ciência, espécie não catalogada, habitando profundezas que raramente emergem.
Outros especulam sobre baleia aberrante, mutação genética ou indivíduo excepcionalmente grande que ultrapassou todos os limites de tamanho conhecidos para a espécie. Há ainda aqueles que acreditam, baseados em lendas transmitidas através de gerações, que o oceano abriga criaturas verdadeiramente antigas, sobreviventes biológicos de eras geológicas anteriores à humanidade, espécies que evoluíram quando dinossauros ainda dominavam terra, raramente vistas por olhos humanos, porque preferem profundezas eternas, mas definitivamente não extintas, apenas não descobertas. Porque o oceano não revela voluntariamente tudo que guarda em suas fossas abissais e planícies submarinas inexploradas. E ocasionalmente, quando decide por razões próprias incompreensíveis, ele lembra humanos de pequenez fundamental de nossa espécie e fragilidade de tecnologia que acreditamos nos proteger, não através de tempestades dramáticas ou ondas espetaculares, mas através de método mais perturbador, batendo verticalmente de baixo para cima com força que sugere intenção. Se esta história fez você olhar para o oceano brasileiro com consciência renovada de que profundezas guardam segredos, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui exploramos mistérios de fauna marinha desconhecida, casos onde evidências sugerem que ciência ainda não catalogou tudo que habita oceanos. Comente se você acredita que águas brasileiras abrigam criaturas ainda desconhecidas. Obrigado por ter coragem de considerar que profundezas podem conter mais que imaginamos. Até a próxima travessia, e que nada das profundezas decida bater em seu casco quando você menos espera.